Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando aqui uma entrevista. Hoje nós vamos conversar com Anderson Alexandre e agradecer aos nossos apoiadores aqui, que vão estar com a gente também, o Jornal Portugal, a Revista Literatura, a Rádio 9 MPB e a Agência Rede. Nosso conteúdo é seu. Eu sou Marcelo Girardi e nós vamos estar conversando com Anderson Alexandre. Ele nasceu em 88, ele é de São Paulo, tá? E trabalha com educação, né? E trabalha também com o digital. E um pouco de humor. São três coisas que, assim, pensando-se, é um pouquinho difícil, né? Eu penso que algumas coisas combinam, mas como é que ele colocou o humor aí, a gente vai descobrir isso e um pouquinho mais sobre a carreira e a vida dele. Ele atua formado em História, né? E atua dentro da rede pública de São Paulo desde 2010 como professor. E a nossa primeira pergunta é essa: como é que ele despertou, né? Como é que ele, pequenininho lá, não sei com que idade, a gente vai, se quiser falar disso também, ele resolveu ser professor. Como é que foi, Anderson? Assim, porque é difícil hoje, né, alguém ter falado, meu sonho era ser professor, é muito difícil. Como é que despertou isso em você? Você lembra? Sim, lembro. Primeiramente, gostaria de agradecer aí pela oportunidade de contar a minha história. Bom, tudo começou na minha infância, eu sempre admirei os professores, eu ia à escola e ficava observando meus professores darem aula, e eu sempre questionava eles, como que faz para ser professor, qual é o curso que tem que fazer, e eu sempre questionava o caminho, eu era sempre curioso, né, e chegava a brincar também de escola, sempre era uma das brincadeiras favoritas, né, ensinei meus sobrinhos, alguns sobrinhos que moravam mais próximos, a ler e escrever, então eu gostava muito disso. E esse encantamento veio muito da questão da infância, dessa experiência. E a minha primeira experiência assim, como professor, ou quase professor, foi no projeto social que eu era voluntário quando eu era adolescente, onde eu atuei dando aula de reforço. Então foi ali a primeira experiência que eu fui ver de fato que era isso que eu gostaria de fazer, e isso tornou assim uma paixão, né? Foi aí que comecei a pegar gosto. Depois eu fiz faculdade, né? Me formei em história. História sempre foi uma das minhas disciplinas favoritas. Logo depois veio algumas outras licenciaturas que foram completando aí o rol de disciplinas que eu sou formado e que eu tenho mais afinidade. Quer dizer, você foi para o ramo da história, você era um cara que gostava de... Assim, que, às vezes eu acho que história e política, né, parece que tem a ver, né? Eu gosto muito de política. E aí eu olho assim e falo assim, parece que a história está sendo contada, né? Eu não sei se é esse tipo de história que, se eu estou certo, se a minha visão está correta quanto a isso. Você que está estudando história, está lá dentro, né, que se aprofundou, como é que foi isso? Assim, você acha que a história transforma vidas? Você apenas não pode mudar a história do seu país, do seu bairro? Por que história, assim? O que você Eu escolheu? acho que todos nós temos muito a aprender com o nosso passado. O nosso passado é experiência, né? E eu acho que o campo de atuação da história é exatamente trazer esses exemplos do passado, né? Desde que seja a criação da democracia, ou como os egípcios fizeram as pirâmides, ou mais para frente ou mais para trás da história, a gente, assim como na nossa vida, a gente tem que aprender com os modelos que vieram antes, né? E acho que a história ela traz muito disso. E muitas vezes a nossa sociedade, milhões e milhões de anos, a gente vê aí nosso mundo, a existência do nosso planeta, e as coisas parecem que muitas vezes se repetem, e a humanidade acaba não aprendendo com esses exemplos do passado, né? Tanto em questões de justiça social, quanto em questões mais sensíveis à nossa sociedade, né? Questões, por exemplo, mais sensíveis, mas a gente tem que aprender com esses modelos que vieram antes, porque já são modelos, assim como a nossa vida, né? Se a gente tem erros do passado, a gente não pode cometê-los novamente. Podemos até cometê-los, mas a gente tem que ter uma visão diferente sobre esse que a gente está analisando, né? E a história traz muito disso. A gente observa que algumas coisas vêm e voltam na nossa sociedade, né? Seja porque a sociedade resgata, ou seja, porque nós somos induzidos a resgatar certas coisas. Então, acredito que, para mim, na minha experiência com história, ela abriu minha mente de uma forma assim que eu não esperava. Eu comecei fazendo história porque eu gostava muito de Egito, de Grécia,
todo esse mundo mais antigo, mas a história ela abriu minha mente de uma forma muito bacana e surpreendente. Eu vejo que, né, ler os textos históricos, ter um olhar diferente em relação a muitas coisas que antes para mim não era muito, eu não tinha uma mente tão aberta assim para muita coisa, e hoje eu consigo ver que minha visão foi amplificada. Anderson, você começou assim fazendo trabalho na rede social, explica o pessoal o que é. Você começou como hobby, aí você já se tornou profissional nisso, e como é que você coloca assim, cultura e viagem? Assim, leigamente, né? Eu acho que tem a ver, mas como é que você colocou o humor aí? Explica para o pessoal e, se quiser, deixa as redes sociais também. Depois a gente vai deixar aqui também para o pessoal aqui, o link das suas redes sociais. Mas como é que, assim, cultura e viagem, para mim, eu acho que combina, mas com humor, como é que é isso? Como é que você fez isso aí? Então, eu comecei em 2016, tinha um aplicativo que chamava-se Musical.ly, que anteriormente, ele era anterior a uma rede social que tem agora, que é muito famosa, que é o TikTok. Então as pessoas faziam muito conteúdo de dublagem nessa rede. Então eu utilizava essa rede para fazer conteúdo e postava no Instagram como sem pretensão alguma. E como eu comecei ali primeiramente com humor, né, então eu fazia vídeos de dublagem, coisas que estavam em alta no momento, aproveitava ondas de reality shows que estava bombado no momento também. Então, a partir disso, foi chegando bastante gente. E eu não postava muito nessa rede, eu postava mais, pegava o conteúdo dessa rede e postava no Instagram, nem chegava a postar nesse Musical.ly, né? E fui crescendo, né? Fui crescendo organicamente, aos poucos. E depois eu fui passando por vários nichos, né? Já participei de nichos somente de cultura, comecei com humor, depois fui para cultura, depois peguei esse mundo de pré-estreias, de cinema, filmes, séries e eventos relacionados. E eu sou uma pessoa muito múltipla, eu não consigo falar assim, eu vou falar de uma coisa só, porque eu sou uma pessoa que faz muita coisa ao mesmo tempo, então se eu falar de uma coisa só, eu não seria eu. Eu sou Mas tá dando certo, tá bom, então. Com certeza. Quando eu era adolescente, eu fazia curso de informática, eu fazia curso de marketing, eu fazia curso de secretariado, fazia coisas diversas, porque minha cabeça funciona assim. Mas porque, Anderson, a pessoa que trabalha assim, você está com história, quer conhecer o mundo, geralmente, assim, provavelmente, né, você deve ser uma pessoa expansiva, então é uma pessoa que quer crescer, não? Acho que isso é natural. Mas você, por exemplo, agora teve o ECA digital, não vamos debater isso aqui, que não é o nosso assunto, mas agora o professor não pode fazer um monte de coisa, não pode postar não sei o que, foto na internet. Como é que você vai conciliar? Como é que você fez, né, essa conciliação do professor com conteúdo digital? E se você já pensou nessa história agora que vai mudar, né? Eu não sei se ainda passou pela sua cabeça que é novo agora, né? Eu nem sei como é que é as regras. Isso vai influenciar, de repente, até no teu trabalho, né? É que, assim, geralmente eu faço coisas muito separadas. Meu trabalho como professor é uma coisa e das redes sociais é outra. Geralmente, nos últimos momentos, os alunos têm feito trends, assim, essas coisas que são virais aí que todas as escolas estão fazendo. Então, tem o ECA Digital, tem a situação do ECA Digital, que traz novas diretrizes em relação ao compartilhamento de conteúdos digitais relacionados ao meio educacional. Nós já estamos, os professores já estão se inteirando do que está acontecendo, que é tudo novo, mas tem fundamento, que a gente realmente tem que ter cuidado ao compartilhar, mesmo que seja algo sem pretensão alguma, a gente não sabe como que isso pode ser utilizado, né, nesse meio que a gente tem de inteligência artificial e tudo mais, então a gente tem que fazer uma curadoria e ter um cuidado e postar. Quem faz isso, né, quem posta trabalho de aluno, a gente sabe que o ECA Digital não tem mais essa questão. Então, no meu caso, é totalmente diferente. Eu não faço conteúdo relacionado à escola ou à educação, e sim à cultura. Então, por exemplo, coisas que eu gosto, quer fazer uma viagem, então eu faço uma viagem e compartilho com os seguidores onde eu vou, com as dicas de locais bacanas para visitar, qual o preço do ingresso, como que faz para reservar, esse tipo de coisa. Ou então, se, por exemplo, eu vou fazer alguma coisa de uma pré-estreia, então eu faço isso filme, falo qual é a minha opinião sobre o filme, se é bom, se não é, quando que vai estrear. E em relação de humor,
eu gosto bastante de ser bem-humorado, então às vezes eu encaixo humor nesses momentos, né, onde eu estou me comunicando direto com meus seguidores. Então, se é para falar de um filme de comédia ou se é para falar um filme de terror, eu falo de uma forma meio palhaço, assim, meio descontraído para... Anderson, você falou de dublagem, já fiz rádio, já trabalhei com rádio, e amo rádio. Você falou de dublagem, mas você faz aquela voz fininha, alguma coisa assim no teu canal, muda a voz, essas coisas, é? Não, geralmente não fazia, hoje em dia não faço mais. Mas era dublar em cima de um áudio já feito. Geralmente Tá. um áudio É alto. lip sync, né, que chama? Eles botaram o nome Isso, agora. Né? praticamente é um lip sync. Então, eu pegava o áudio que já tinha e a gente falava em cima desse áudio. Então, a intenção que você colocava era diferente, aí por isso que dava uma Tá. Mas, por exemplo, e teus professores lá, teus alunos se seguem, escola pública tem uma restrição, fala, meu professor lá, porque assim, por exemplo, professora mulher, tem uma amiga minha que é professora, né, e ela fala assim, não posso botar determinadas roupas, foto de praia, não sei o quê, aí tem outras professoras que não ligam. Como é que tu lidar com isso, essa divisão, assim? Vem alguma notinha lá de cima, fala, olha, não sei o quê, tal... Olha, todos esses anos eu nunca tive problema em relação à minha postura no meio digital e como isso faria meus alunos enxergarem de outra forma ou uma pessoa que está acima de mim na escola vier questionar alguma coisa sobre isso. Desses anos de 2016 até agora isso nunca ocorreu. Porque eu tenho uma preocupação muito grande do que eu vou mostrar e como que eu vou mostrar, né? Então, se o meu objetivo é falar sobre viagem, sobre experiências de uma viagem, ou se é para falar de um filme, é para falar de um show, ou uma pré-estreia, que seja, então eu tenho cuidado com a intencionalidade que eu vou colocar naquele conteúdo. E você falou de humor, né? Eu me lembro que o Chico Anísio viu a entrevista dele no YouTube no outro dia, ele falava dessa divisão de humorista, comediante. Você se considera um cara que é humorista, que coloca um pouco de humor? Ou é um professor, ou um ator? Aí você falou de dublagem, você falou das coisas múltiplas, só para eu entender essas coisas múltiplas, né? E quem está também nos assistindo aí, ouvindo. Então, eu também fiz teatro, né? Também fiz teatro, então que legal. Eu gosto um pouquinho dessa questão de humor, eu gosto dessa questão de levantar um pouco, né? Às vezes a vida é tão difícil e a gente falando uma coisa engraçada ou trazendo uma coisa de uma forma diferente, acho que é muito legal, acho que é bem gratificante. Então tento deixar o clima sempre leve, né? Sempre como professor ou como influenciador ou como colega de trabalho. Então sempre que eu posso faço uma coisinha ali outra aqui para que o clima fique leve. Então acho que isso é importante para deixar a vida mais leve também. Sim. Você fala de influenciador, mas assim, quem te influencia assim, nessa questão do humor? Ou tem um filme, uma série, tem alguém que tu fala assim, pô, eu gosto de fulano, Beltrano. Tem alguém que você segue uma linha assim, não? Eu gosto dos gênios do humor brasileiro, né? Chico Anísio, um pouquinho do Tom Cavalcante, que eu sempre assisti a eles aí na minha infância, eu gostava bastante deles. Então eu pegava um pouquinho de cada ali e para trazer, eu já conheço algumas pessoas que fazem stand-up também, acho muito legal, muito bacana. É isso que eu ia te perguntar, você vai por esse caminho, cinema, fez alguma coisa, está tentando, a tua intenção é de você ir por algum desses caminhos assim ou não? Atualmente não, atualmente eu quero expandir meu tempo em relação às redes sociais, eu quero fortalecer minha presença nas redes, né, com novos parceiros, seja parceiros outros influenciadores também, fazer colaborações, que eu acho que também é importante. Então hoje eu tenho uma equipe que me acompanha, tenho uma assessoria que me ajuda bastante, me colocando em lugares estratégicos, então acho que para mim isso é um passo de cada vez. Mas eu tenho sim pessoas que me inspiram, tenho pessoas que eu admiro, eu acho que isso constrói a minha identidade, né? E o caminho que eu quero trilhar nesse momento, que eu penso, tanto amplificar minha ressonância nas redes sociais, como também me especializar na minha outra área, que é a educação, e fazer outros cursos além dos que eu já fiz para me especializar.
Ô, Anderson, você está num estado, né, de São Paulo muito privilegiado, onde você tem dezenas de teatros, dezenas de espaços. Você já mapeou isso tudo para, de repente, estar... eu não sei qual o município que você está aí, para, de repente, estar expandindo o teu trabalho, a tua arte em todos esses municípios de São Paulo, e que tem um público consumidor grande, né, também. Né? Sim, e assim, um dos pilares assim que eu penso no meu trabalho é a questão da democratização da cultura, porque muitas vezes as pessoas acham que ir a um teatro ou cinema, alguma coisa é impossível. E de fato é difícil, né, para a maioria dos brasileiros. A gente vê que isso realmente é difícil. Mas aqui em São Paulo existe várias ações que são gratuitas, né? Tanto de teatro quanto sessões de cinema que temos por aqui também. Então, eu acredito que eu, mesmo assim vivendo na Zona Leste de São Paulo e superando as dificuldades, né, que é romper uma barreira, estar em determinados locais onde, às vezes, a maioria das pessoas não conseguem estar, né, e às vezes nem eu estaria, né, eu acho que é uma quebra de paradigmas até, e coloca aí como que as pessoas também podem fazer isso. Então, eu estar, por exemplo, num shopping que é extremamente rico aqui em São Paulo, que é um shopping de alto padrão, e participar de um evento, às vezes eu me paro para pensar, assim, nossa, gente, quando eu pensei que eu estaria aqui? Em que momento da minha vida Legal. eu achei que seria convidado para um evento desse? E hoje eu vejo que é a realidade, e é isso que eu falo para os alunos, que eu também sou professor de projetos de vida, e no projeto de vida a gente fala sobre o percurso que eles querem ter para a vida deles. Aí eu conto meu relato também, que eu ocupo lugares que eu achava que não era para mim. E Esse a partir do projeto momento... é o que, Ander? Rapidinho, o pessoal que não conhece, esse projeto é o quê? Um projeto que você criou, já existe, Não, é do não, Estado, me explica um pouco. é uma disciplina que a gente tem no estado de São Paulo chamada Projeto de Vida, que ela é responsável por conduzir os alunos para a profissão que eles querem alcançar. Que Então a gente bacana. faz essa curadoria com eles, a gente faz esse acompanhamento com eles, de como que eles fazem para ser o que eles querem ser, se eles realmente querem isso, e tudo bem se mudar de ideia. Então é um percurso Um que ele tem que... direcionamento, assim, né? Uma orientação. Bacana, legal. Isso, exatamente. E é uma disciplina muito importante, que é um dos pilares aí da educação integral, e ajuda bastante. E traz questionamentos até para mim, que eu sou professor. Então achei muito gratificante ter essa disciplina Bacana. também. Você, por exemplo, você falou aí que você não vai no shopping só para comer lanche, para comprar. Você vai agora como convidado, né? Como convidados. E isso é legal. Agora, e o que você está vendo dos aparelhos culturais, assim? Quer dizer, os shoppings estão dando essa abertura, aí tem os teatros. Como é que... Por quê? Eu fico pensando, pô, antes faz um trabalho, você tem um contato com o público, né, da escola, e tem um Sim. projeto no digital. E, às vezes, você tem 1 milhão de pessoas lá e no show dá 100, né? Uhum. Você consegue ver as duas realidades. Você fala assim, às vezes eu estou aqui, mas eu consigo ver aqui também. E você tem alguma ideia, algum projeto, ou você acha que a galera jovem, uma hora, ela vai querer sair da tela e vai participar ou não, ou tem que estar as duas coisas juntas? O que você pensa sobre o digital, o off e o on aí? Eu acho bacana estar conectado, acho que é a realidade atual, acho que, né, todo mundo vê isso, é inegável, mas acho que viver a vida off também é importante, né, porque, igual eu falo com meus seguidores, assim, quando eu falo assim, gente, quando eu não estou bem, eu nem apareço aqui, fico uma semana fora, descanso, vou me cuidar, vou fazer qualquer coisa que eu goste, fico off, porque eu não vou ficar aqui me lamentando, aconteceu isso, aconteceu aquilo, parará, parará. Então, o meu conteúdo não é sobre isso. Então, eu acho que viver fora da tela também é importante. E eu falo isso para os seguidores, sabe? É importante você fazer uma viagem e não querer não mostrar nada. É importante você ir no restaurante e falar, não vou tirar foto de prato, eu só vou comer e quero ficar na minha. Mas, Então, mas se você não tirar foto, você não foi, né? Tem isso também, né? Você não foi, não, você está mentindo. ou o treino da academia, né? Se você não tirar foto, você não, não treinou. Não foi, não Mas eu acho treinou. importante viver o off também. Eu trabalho com digital, eu acho que é muito importante e estar conectado sempre, mas
desconectado também é importante, às vezes, porque às vezes a internet, eu acho que eu coloco uma janela para o mundo. E quando a gente abre a janela, entra um monte de vento e entra um monte de coisa, folha, às vezes lixo, e às vezes, dependendo do dia que você não está muito bem, às vezes um comentário que parecia ser nada a ver pode te atingir de uma forma que você não esperava. Então eu acho que é um momento que você não está bem, é um momento de você respirar, colocar a cabeça no lugar e dar um tempinho, e depois voltar, se quiser voltar. Se não quiser voltar também, tudo bem. Ô, Anderson, engraçado, né? Assim, eu queria que você desse um conselho aí para o pessoal final, deixar as suas redes sociais, e a gente ia falar sobre você, sobre o seu trabalho, mas é engraçado, eu lembrei novamente do ECA, que é o seguinte, agora as redes sociais vão precisar de professores e mais do que nunca, né? Eu acho que você está no momento certo, não sei se você está percebendo isso, eu acho, não sei se é coisa da minha cabeça, que vão precisar de que os jovens sejam direcionados e postem conteúdos educacionais melhores nas redes sociais. Você está, entre aspas, criando praticamente um caminho, né? Você conhece outros professores que fazem esse trabalho? Porque acho que você está no momento... acho que as pessoas não conhecem, de repente, tantos professores fazem trabalho digital. Qual é o conselho que você dá para algum professor que quer fazer o que você está fazendo, algo digital, e unir os dois? E que eu acho que é o momento certo agora, né? É um novo momento, não sei. Assim, realmente é um novo momento, um momento até de expansão. Tem algumas pessoas que eu conheço que realmente fazem um trabalho no digital também, mas fazem um trabalho no digital relacionado à profissão professor, né, da questão do cotidiano da sala de aula, ou algo mais humorístico também. Eu acho que é muito legal. O que eu teria para falar para esses colegas é que a questão é a intencionalidade, né? Prestar atenção na intencionalidade do trabalho. Eu vou postar esse vídeo, qual a intenção dele? Eu assistindo esse vídeo, qual a intenção que causa em quem está vendo esse vídeo? Né? Seja uma trend, seja uma coisa despretensiosa, qual é a intenção que eu quero passar e qual é a intenção que quem está vendo vai entender desse vídeo? Acho que realmente vai ter um conteúdo, né? Exatamente. Porque, assim, tudo que a gente tem que fazer, eu coloco aqui no meu trabalho também, eu coloco muito essa questão. Porque eu sou o que está ali colocando a cara, né, na tela e estou, por exemplo, falando de um produto. E se eu não entender, se eu não compreender como que o meu seguidor, minha seguidora vai entender esse produto, ou a forma que eu vou mostrar esse produto para esse seguidor ou seguidora, se eu não fazer essa conexão, a gente não vai se conectar, a marca não vai também se conectar. Então, tudo tem que ter uma intenção. Para quê? Um conteúdo educacional, então tem que ser assim, tem que estar preocupado com isso, com aquilo. Então, eu preciso ter um direcionamento. Esse que é o principal. Anderson, obrigado. Quer deixar alguma rede social sua aí? É fácil de encontrar você? Claro. Meu Instagram é euanderson, com 2 N's no final. Só colocarem lá e pesquisar. Vocês vão ver um pouquinho dessa multiplicidade que eu sou. Legal. Gente, nós vamos deixar o link também aqui depois para vocês, tá bom? Bem, eu queria agradecer ao Jornal Portugal, Revista Literatura, Rádio Nova MPB, Agência Rede também, e todos os nossos parceiros. A gente vai estar distribuindo ao Anderson, Alexandre, que a gente marcou, remarcou, e aí marcamos, acho que no momento certo. Obrigado pela tua participação. Eu acho que, por acaso, né, eu não sei, não existe por acaso, né, mas acho que você está no momento certo, como professor, como criador de conteúdo, com esse novo momento digital para as crianças, e que você faça, Anderson, outros professores ter essa... que você inspire outros professores a fazer o que você está fazendo, porque eu acho que precisa de mais professores como você. Obrigado pela tua participação, tá bom? Muito obrigado mesmo. Quer deixar algum recado? Eu quero agradecer a oportunidade de contar minha história. Eu quero também incentivar outros professores a entrar no mundo digital. Acho que o digital é essa conexão com o jovem precisa usar isso de uma forma educacional. E eu acho que esse momento, como você falou, é o momento certo. E muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Anderson Alexandre. Agência Rede, nosso conteúdo é seu.